E a Câmara de Jaboticabal aumentou o salário dos vereadores em mais de 27%. O Legislativo também aprovou o reajuste nos subsídios do prefeito e secretários. Mas, nesse caso, o Executivo garante que vai vetar. Os vereadores de Jaboticabal recebem hoje R$ 6.192. Eles aumentaram os próprios salários em mais de 27%. A partir do ano que vem, passarão a ganhar R$ 7.891. Segundo o procurador jurídico, a Câmara tem por obrigação fixar os novos valores até 4 meses antes das eleições. Isso está na Lei Orgânica do Município, artigo 20, que determina por obrigatoriedade que eles têm que fazer esse procedimento sob pena de sanção, inclusive administrativa. Esse reajuste poderia ser de um índice menor? Até poderia ser. O que foi utilizado foi o IPCA, que foi o índice de ajuste de remuneração de todo trabalhador. A notícia caiu como uma bomba para a administração municipal, que não tem o melhor dos relacionamentos com a Câmara. E, nesse caso, o Executivo não poderá vetar o aumento dos vereadores porque partiu de uma resolução de iniciativa do Poder Legislativo. Ano passado, a Casa de Leis instituiu uma emenda constitucional que prevê que os reajustes são de competência da própria Câmara. Então, nesse sentido, o prefeito não poderia estar atuando para impedir o aumento dos vereadores. Por que isso aconteceu? Não houve um diálogo entre o Legislativo e o Executivo? A Câmara não veio até o prefeito para tratar sobre isso e, inclusive, nos causou espécie a forma como foi feita, porque foi feita numa sessão que não foi televisionada, que não foi transmitida pelas rádios. Então, a gente foi pego de surpresa, assim como toda a população de Jaboticabal. Além de aprovar o aumento no salário dos vereadores, a Câmara determinou reajuste nos subsídios para prefeito e secretários, o que também não foi aceito pelo Executivo, que promete vetar. E, nesse caso, a Prefeitura tem autonomia para isso porque é um projeto de lei. Resta saber se realmente vai acontecer. Essa lei aprovada na Câmara vem para a sanção do prefeito e o prefeito vai, então, vetar esse projeto. O prefeito agora entende que não é o momento de fazer isso. Houve um significativo diminuição aí da arrecadação, da expectativa de arrecadação. Nós não crescemos esse ano. Jaboticabal carrega uma dívida que soma cerca de 5 milhões de reais. E a Câmara propôs aumento no salário do prefeito em mais de 16%. Passaria de R$ 21.774 para R$ 25.335. E no caso dos secretários, o reajuste proposto foi de 24%, de R$ 10.872 para R$ 13.500. Fica a critério do senhor prefeito a análise de constitucionalidade da lei. Não havendo nada que empecilhe, dependendo dos interesses da própria municipalidade, ele pode vetar. O que o prefeito vai fazer agora é vetar essa lei que vem. Essa briga entre Legislativo e Executivo deixa a população preocupada e indignada com o cenário político da cidade. Acho uma vergonha, um desrespeito com a população, né? O povo está passando numa situação difícil e eles aumentando o salário deles. Tem que aumentar o salário dos funcionários, não dos vereadores. Eles já ganham bem para não fazer nada. O momento que está passando é de economizar, não de ter esse aumento. Todo mundo vai ficar de olho, com certeza. Não é hora de aumentar o salário de ninguém, né? E sim, talvez você vai abaixar isso aí. O único salário que deve diminuir, de acordo com o projeto de lei da Câmara, é o do vice-prefeito. O Legislativo pediu a redução de mais de 27%. De R$ 10.872 cai para R$ 7.891. E o motivo? Figura meramente ilustrativa. Gislene Lopes, de Jaboticabal, para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene. Bom, Púcio, eu converso agora com o advogado especialista em transparência pública, Dr. Jorge Sanches. Boa tarde. O Legislativo alega que está na lei orgânica do município e tem por obrigação fixar os novos salários até 4 meses antes das eleições. Isso poderia ter sido evitado? Boa tarde. O que diz a Constituição é que no último ano de uma legislatura fixa os subsídios dos vereadores, prefeito e vice-prefeito para legislatura seguinte, mas não necessariamente aumentando, pode inclusive reduzir. E no momento que nós vivemos de crise, é até imoral se elevar
o subsídio dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito. E pior que isso, fizeram quase que na calada da noite, sem a devida publicidade para que a sociedade pudesse se mobilizar e questionar esse aumento. A Câmara alega que o prefeito não pode vetar esse aumento, por se tratar de uma resolução. O fato é legal e moral? Não, não é legal, porque se o regimento interno da Câmara fala em resolução, o prefeito, nesse caso, tem sim direito de vetar, porque está infringindo a própria Constituição. Esse regulamento da Câmara, ele estaria sendo inconstitucional. Nesse caso, ele pode vetar sim, mas claro, depois a Câmara pode também votar esse veto do prefeito. Agora, a reportagem também mostrou que o único salário que teve proposta de redução foi o de vice-prefeito, porque a Câmara entende que ele é uma figura meramente ilustrativa. O que isso representa? Bom, eu não sei qual que é o interesse político atrás disso. Realmente, se o prefeito não exerce, vice-prefeito não exerce função nenhuma, realmente talvez ele não devesse nem ter subsídio. Agora, também deveria reduzir dos demais. Então, cabe à sociedade participar, se envolver, ir nas sessões da Câmara pressionar. Por quê? A função principal do Legislativo é fiscalizar. O que se vê é que eles estão se servindo do cargo público que exerce e não servindo a sociedade. Falta a eles espírito público para, nesse momento de crise, eventualmente até abrir mão de parte dos seus subsídios. Agora, o que a população pode fazer para desfazer o aumento dos salários dos vereadores? Bom, uma vez concretizado esse aumento, deve-se procurar o judiciário, entrar com uma ação civil pública para rever esse aumento, se tem alguma ilegalidade ou não. Do ponto de vista da participação da sociedade, é pressionar o prefeito, pressionar a Câmara para que esse absurdo não ocorra, porque não está no anseio da sociedade pagar mais esse aumento dos vereadores, prefeito e vice-prefeito. Até porque pouco fazem, essa que é a grande realidade, não só em Jaboticabal, como na maioria das cidades brasileiras. Tá certo, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. Pucci. Kate Manning.